aplicada pelos rabis da Galileia. O método das parábolas era através das parábolas que Jesus usava como um veículo pedagógico, um meio de alcançar aqueles que lhe ouviam, levando em consideração ter sido Jesus o maior contador de histórias que a humanidade já viu. Jesus prendia a atenção daqueles que lhe ouviam. Mas diz a Bíblia Sagrada no capítulo 4 que desta feita Jesus não está em uma sinagoga, Jesus está distante da praia. Por que, pastor Adriano? Você sabe muito bem que a mensagem pregada por Jesus, ela chocava, ela ia contra o que pregava e no que acreditava o alto clero da classe romana e da ala dos fariseus. Você sabe muito bem que a mensagem de Jesus Cristo estava arrebentando com a política de Roma e com a religião de Roma. Então Jesus, naquele exato momento, já não era aquela pessoa bem-vinda nas sinagogas. Jesus já era alvo. Alguém já queria acabar com ele. Imagina comigo como os fariseus não ficaram perturbados quando Jesus começa a aparecer no cenário profético, pregando uma mensagem que vem arrebentando com os paradigmas pregados pelos fariseus. Eu fico imaginando quando João estava batizando lá no Jordão, no capítulo 1 e versículo 29, quando João para, parece que eu vejo todo mundo agora voltando a atenção para João, porque ele parou. O que levou ele a parar? João para de batizar, aponta o dedo para um moço que vem se aproximando, um moço de aparentemente 30 anos de idade. João para, aponta o dedo para aquele moço e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece que eu vejo alguém questionando o que é que João está dizendo. Este aí é o filho de José, o carpinteiro, e João agora vem dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que história é essa? Os fariseus começam a se perturbar. Agora a cena que vem na minha cabeça agora também, sabe qual é? É Jesus entrando no templo, metendo a mão numa azorrague e arregaçando com os vendilhões do templo. Sabe o que é que eu fico imaginando? Em um pleno sábado, o culto na sinagoga está em andamento. Os fariseus pregam como querem, dizem o que querem, lançam jugo em todo mundo. Entra aquele moço, e quando aquele moço entra na sinagoga, ele se coloca de pé no meio da sinagoga e diz assim: eu quero o livro da lei para ler. Alguém tem que dar o livro para ele ler. Ele abre o livro onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. A partir daquele momento, Jesus agora é o perturbador da religião e da política de Roma. Jesus começa a não ser mais bem-vindo nas sinagogas. Alguém que acabar com a vida dele, alguém tira o púlpito de
de Jesus na sinagoga. Mas olha o que é que Jesus faz. Quando Jesus viu uma multidão faminta que queria lhe ouvir, Jesus vai lá para o mar. Chegando na beira da praia, diz a Bíblia que ele sobe em um barco, e subindo na proa daquele barco, Jesus começa a pregar. O que eu acho interessante é que Jesus fez do barco um púlpito. O seu veículo foi um jumento 0 quilômetro. Sua casa era dos seus amigos. Até o túmulo que ele foi sepultado foi emprestado. Certa vez, quando o doutor Billy Graham estava pregando na Universidade de Harvard, alguém parou e perguntou: doutor Billy Graham, o senhor está dizendo que o seu Deus é dono do ouro e da prata? Como é que para enterrar o filho dele, ele teve que pedir um túmulo emprestado a um senador? Billy Graham voltou-se para os acadêmicos e disse: caros colegas, meu Deus é dono do ouro e da prata, mas não é burro, nem é besta para gastar dinheiro à toa. Para que ele iria comprar um túmulo para alguém que só ia passar um fim de semana lá? Não precisava de mais nada. Então Jesus, ele era esta pessoa, faz do púlpito ou do barco o seu púlpito. Olha o que é que Jesus faz. Ele senta-se na proa daquele barco e diz, e parece que eu estou vendo, faz da proa do barco um púlpito. Privaram ele de pregar nas sinagogas. Ele estava se reservando das sinagogas, sim, mas o que é que ele faz agora? O barco é o seu púlpito e a praia, o espelho da água, é a caixa acústica que Jesus usa para falar para aquela multidão. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A sua plateia está lá. Jesus chama a atenção deles e diz assim: ouvi o que eu vos falarei agora. Aí Jesus diz assim: o semeador saiu para semear. Aqui está, amados irmãos, o que alguém chama de a parábola de todas as parábolas. Quando Jesus usa essa expressão, o semeador saiu a semear, ele mostra aqui pelo menos 6 verdades fundamentais e básicas. Ele fala sobre o semeador, ele fala sobre a semente, ele fala sobre o solo, ele fala sobre a semeadura, ele fala sobre o crescimento e ele fala sobre a colheita. Mas eu quero pedir a tua atenção agora para meditar um pouco com você sobre o perfil do semeador. Eu quero mostrar o perfil do semeador nesta noite em vários ângulos diferentes, pelo menos em 4. Olha como Jesus começa falando. Jesus falando sobre o semeador, ele revela aqui o que eu chamo de identidade de um semeador. Identidade de um semeador. Jesus fala o semeador. O que é uma identidade, pastor? Uma identidade é um aspecto de um conjunto de características pelos quais é definitivamente apresentado ou representado alguém. O semeador não aparece aqui com uma nomenclatura. O semeador não aparece aqui com nome. Ninguém conhece este semeador pelo nome, mas ele tem uma identidade. Você pode até não ser conhecido pelo seu nome, você pode até não ser aplaudido pelo seu nome, mas você precisa ter uma identidade, porque Deus não usa quem não tem identidade. Deus até usa quem não é conhecido pelo nome. Deus até usa
quem não é aplaudido. Deus até usa quem não está sob as luzes da ribalta. Deus até usa quem não aparece nos outdoors. Deus até usa quem não tem seu nome no hall da fama. Mas Deus não usa quem não tem identidade. Todo crente precisa conjugar o verbo semear. Todo crente tem que ter a identidade de um semeador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você sabe muito bem que nós estamos vivendo uma época de uma preocupação muito grande com o aparecimento, com a questão de ser aplaudido, aclamado, com a questão da nomenclatura, o título, o rótulo. Há uma preocupação muito grande com isso. Enquanto Deus está dizendo: eu só quero que você tenha uma identidade. Eu só quero que você seja visto como um semeador. Não importa onde você está, não importa o que você faz, não importa quem você é. Olha para cá para eu te dizer uma coisa. Eu acredito, pastor Samuel Câmara, eu acredito, pastor Sandro, pastor Adão, que está chegando a hora em que Deus vai começar a tirar lá de detrás da malhada aquele que ninguém vê e ninguém conhece, e vai começar a apresentá-lo. Porque se você não sabia, eu vou te dizer esta noite: o meu Deus é especialista em pegar aquele que alguém não vê e nem conhece, mas que é semeador. O meu Deus é especialista em tirar ele do lugar do esquecimento e trazer ele para as suas mãos, para usá-lo com poder e glória. Sabe do que é que eu me lembro agora? Eu me lembro da oração que Jesus fez lá em Mateus capítulo 11 e versículo 25, quando ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sabe do que é que eu me lembro aqui? É do que Paulo diz na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, quando Paulo disse assim: visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas que não são para confundir e aniquilar aquelas que são. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí eu te pergunto: quando Deus resolveu manifestar a glória dele por através de uma árvore para falar com Moisés, Deus deixa de lado o terebinto, Deus deixa de lado o carvalho, Deus deixa de lado a videira, a figueira, a moreira, a romeira, as árvores mais famosas, e traz para si uma sarçazinha que ninguém dava nada por ela, que era acostumada a se acabar com